Olá, tudo bem? Estou aqui com vocês para mais uma resolução de exercícios de matemática. E nessa videoaula nós iremos falar sobre funções, noção intuitiva de função, produto cartesiano e relações. Nossa primeira questão diz o seguinte: dados os conjuntos A 1, 3, 4, B, menos 2, 1, C, menos 1, 0, 2, represente pelos elementos e pelo gráfico cartesiano os seguintes produtos: A cartesiano B e B cartesiano A. Vamos representar aqui, então, A cartesiano B. Se é A cartesiano B, o primeiro elemento aqui fará parte, o elemento do X fará parte do conjunto A e o elemento do Y será do conjunto, um elemento do conjunto B. Então, nós temos aqui no conjunto A, nós temos 1 e vamos colocar um elemento do conjunto B, menos 2. Vamos colocar também 1 do conjunto A com 1 do conjunto B. Vamos colocar agora o 3 do conjunto A com menos 2 do conjunto B. Vamos colocar 3 do conjunto A com o elemento 1 do conjunto B. Vamos colocar o 4 do conjunto A e vamos colocar o menos 2 do conjunto B. Vamos colocar também o 4 do A e o 1 do elemento do conjunto B. Então, nós temos A cartesiano B, esses 6 elementos aqui que são pares ordenados. Então, nós temos o seguinte, esses pares ordenados representam pontos. Então, nós vamos representar aqui no gráfico, né? Nós temos aqui esse eixo, o X, e esse eixo aqui é o eixo Y. Então, nós temos o primeiro par ordenado é 1 e menos 2. 1 está no X. Então, o 1 é aqui. O menos 2 do Y estaria aqui. Então, esse pontinho, ele deve estar aqui. Agora, eu tenho 1 e 1. 1 do X e 1 do Y. Então, esse pontinho precisa estar aqui. Agora, eu tenho o próximo ponto que eu tenho aqui, é 3 e menos 2. Então, 3 do X e menos 2 do Y. Então, o pontinho vai estar aqui. 3 e 1, 3 do X e 1 do Y, o ponto vai estar aqui. 4 do X, 4 e menos 2, então o pontinho vai estar aqui. 4 e 1, aqui. Então, essa é a representação pelo gráfico cartesiano de A cartesiano B. Agora, vamos ver B cartesiano A. Se é B cartesiano A, nós vamos colocar aqui os elementos, sendo o B o X, e os elementos de A serão o Y. Então, o elemento de B que eu tenho aqui é menos 2, e vou combinar com os elementos de A. Menos 2 e 1, menos 2 e 3, menos 2 e 4. Eu tenho o elemento 1 do B. Então, 1 vai combinar com 1, depois vou combiná-lo com o 3, depois vou combiná-lo com o 4. E são esses, né, os elementos que eu tenho aqui do conjunto B cartesiano A. Então, esse aqui é o meu eixo X
e esse o meu eixo Y. Eu tenho menos 2 no X, então menos 2 está aqui. E tenho 1 do Y. 1. Então, o meu pontinho vai estar aqui. Eu tenho menos 2 do X e 3 do Y. Então, 3 está aqui. Então, menos 2 e 3 vai ficar aqui. Eu tenho menos 2 e 4 do Y. Menos 2 do X e 4 do Y. Então, esse pontinho vai ficar aqui. Eu tenho 1 no X e 1 no Y. Então, o X, o 1 é aqui. Então, o pontinho vai ser aqui. Eu tenho 1 no X e 3 no Y. Então, o pontinho vai estar aqui. Eu tenho 1 no X e 4 no Y. Esse ponto vai ficar nessa localização. Ainda continuando com nossa questão, nós temos A cartesiano C e B e C cartesiano A. Isso aqui é a letra C e a letra D do nosso exercício. Então, aqui, olha, eu tenho o X e tenho o Y. Vamos resolver aqui os conjuntos A cartesiano C vai ficar o seguinte: A vai ser o X, os elementos de A serão X e os elementos de C serão os Y. Então, eu tenho o primeiro elemento de A é 1. Combinando o 1 com todos os elementos de C, nós temos 1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 2. O próximo elemento de A é o 3. Então, vamos combinar o 3 com todos os elementos de C. 1 e menos 1, 3 e menos 1, desculpa, 3 e 0, 3 e 2. O próximo elemento de A seria o 4. Então, 4 e menos 1, 4 e 0, 4 e 2. Então, esses são os elementos aqui desse conjunto A cartesiano C. Então, vamos aqui colocar os nossos pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho A cartesiano C, eu tenho 1 e menos 1. 1 do X e menos 1. Então, menos 1 do Y. O próximo ponto aqui que nós temos é o 1 e o 0. O 1 e o 0, o ponto seria aqui. O 1 e o 2. O 1 no X e o 2 no Y. Então, o ponto seria exatamente aqui. O próximo ponto seria o 3 e o menos 1. 3 do X seria aqui. 3 do X, então, e menos 1 no Y. 3 e menos 1. 3 e 0. 3 e 2. Agora, nós temos o ponto 4 e menos 1. 4 do X está aqui. Então, 4 e menos 1, o ponto ficaria aqui. 4 e 0, aqui. 4 e 2, aqui. Vamos para o próximo. Agora, nós temos C cartesiano A. Então, percebam que mudou a ordem aqui. Então, vai mudar a ordem também. O X serão os elementos do conjunto C e o Y serão os elementos do conjunto A. Então, nós temos C cartesiano A. Os elementos serão
os elementos de C combinados com os elementos de A. Então, menos 1 e 1, menos 1 e 3, menos 1 e 4. O próximo elemento aqui, vamos trabalhar com 0. 0 e 1, 0 e 3, 0 e 4. E, para finalizar, nós vamos trabalhar com 2. 2 e 1, 2 e 3, e 2 e 4. Pronto, fizemos o conjunto, encontramos os elementos do conjunto C cartesiano A. Agora, nós vamos representar esses conjuntos aqui no plano cartesiano. Esse aqui é o eixo X e esse o eixo Y. Então, C cartesiano A, nós vamos representar esses pontos. Menos 1 é o X, então, menos 1 e 1. Então, menos 1 aqui e 1 aqui no Y. Então, esse ponto será nessa localização. Menos 1 do X e 3 do Y. Menos 3 do Y vai ser aqui. Então, nosso ponto será aqui. Menos 3 não, 3, né? Menos 1 e 4. 4 do Y. Aqui. 0 e 1. Aqui. 0 e 3. 0 e 4. 2. Então, o 2 vai ser aqui. 2 e 1. 2 e 3. 2 e 4. Então, ficaria dessa forma a representação do gráfico cartesiano, né, do nosso conjunto C cartesiano A aqui no gráfico. Continuando, então, o nosso exercício, nós temos aqui a letra E e a letra F. Então, aqui na letra E, nós temos o B ao quadrado. O que seria o B ao quadrado? B vezes B. Então, seria B cartesiano B. Então, eu vou associar elementos de B com elementos de B. Então, seria menos 2 e menos 2, menos 2 e 1, menos 2, menos 2 não, 1 agora, e menos 2, e também 1 e 1. Seria como se eu tivesse dois conjuntos B. Então, agora nós vamos representar isso aqui no plano cartesiano. Esse é o nosso eixo X, esse é o nosso eixo Y. Então, nós temos aqui menos 2 do X, está aqui. Menos 2 do X com menos 2 do Y, menos 2 de Y, está aqui. Então, o nosso ponto será aqui. Menos 2 do X e 1 do Y está aqui e o menos 2 do X está aqui. Então, nosso ponto será aqui. 1 no X e menos 2 no Y. Menos 2 no Y é aqui. Então, nosso ponto. 1 do X e 1 do Y. Então, nós teremos esse ponto. Ok, agora nós iremos fazer C ao quadrado. C ao quadrado, nós temos que é C cartesiano C. E C vezes C. Então, nós vamos associar os elementos de C com eles mesmos. Então, nós temos menos 1 com 0, ou melhor, nós temos menos 1 primeiramente com o menos 1. Só apagar aqui. C.
menos 1 com menos 1, nós temos menos 1 e 0, menos 1 e 2. E agora nós vamos associar o 0 a menos 1, 0 e 0, 0 e 2. Agora nós vamos trabalhar com 2, 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 2. Agora nós vamos representar esses pares ordenados aqui no nosso gráfico, y e aqui x. Menos 1 é o x, está nessa localização. Menos 1 do y, então nós teremos um ponto aqui. Menos 1 e 0, menos 1 e 2. Nós temos agora 0 e menos 1. 0 do x e menos 1 do y. Então, vai estar aqui. 0 e 0, 0 e 2. Eu tenho 2 e menos 1, o 2 é aqui do x, e menos 1 do y, 2 e 0, e 2 e 2. Então, esses pontos ficariam representados dessa forma. A questão 2 nos traz o seguinte: dados os conjuntos, represente graficamente os seguintes produtos. Então, nós queremos os produtos A cartesiano B e nós temos intervalos aqui. Vamos colocar esses intervalos aqui, eu vou colocar de azul escuro, tá? Nós temos um intervalo A cartesiano B. Então, o A, ele vai ser o x e o B será o y. Então, o A vai de 1 até 3. Então, eu vou marcar o 1 aqui, 2, 3. Ele vai até aqui. Do 1 até o 3. O B, ele vai de menos 2, ou seja, o y, ele vai de menos 2, até 2. Ok. Muito bem. Então, aqui, gente, nós temos o seguinte, vamos colocar aqui um ponto fechado, porque todos aqui serão fechados, porque todos têm menor ou igual, né? Ele tem que estar no rumo do 1 e tem que estar no rumo do menos 2. Ele tem que estar no rumo do 1 e, ao mesmo tempo, também no rumo do 2. Ok. Ele tem que estar correspondendo ao 3 e, ao mesmo tempo, também ao menos 2 do y. Ao 3 também, ao mesmo tempo, ao 2. O que acontece, gente? Esses pontos todos estão fechados. Então, aqui, olha, vou ter pontos aqui também. Vou ter pontos aqui. Vou ter pontos aqui também. E também vou ter aqui também. Ok? Então, aqui, gente, tudo para eu representar aqui toda essa área, como são infinitos pontos entre menos 2 e 2 e infinitos pontos entre 1 e 3,
Então, nós vamos precisar colorir toda essa área que está aqui entre 2 e 3, ok? Então, a representação aqui gráfica de cartesiano desses elementos aqui seriam toda essa área. Aí daria uma área aqui, porque todos os pontinhos iriam se encontrar aqui, ok? Teriam infinitos pontos aqui, então ficaria colorido, ok? Vamos lá para a próxima. Nós temos B cartesiano C. Então, aqui nós temos x, temos o y. B cartesiano C. Então, nós vamos olhar o B, que vai representar o x. Então, nós vamos olhar aqui o B, que representa o x, ele está no menos 2 e está no 2, vai do menos 2 ao 2. Agora, nós temos o C, que representa o y. O C vai de menos 4, 1, 2, 3, 4, vai de menos 4 até 1. Ok? Marquei aqui, eu tenho o seguinte. Aqui em todos os lugares são bolinha fechada, menos, com exceção do 4. Então, aqui, olha, o 4 vai ser pontilhado, o menos 4, aliás, né? Menos 4 é pontilhado, então não vai ter, vai ser bolinha aberta aqui no menos 4, ok? Bolinha aberta em menos 4. E aqui, olha, nós temos o seguinte, aqui são todos fechados. Esse é fechado, esse é fechado. Porém, aqui no menos 4, aberto, então, nós não teríamos ponto aqui, ok? Então, aqui, olha, é fechado, também, e aqui também, fechado. Eu deveria passar uma reta, mas não consigo passar uma reta aqui, viu, gente? Então, aqui vai ficar o quê? Fechado. E aqui, pontilhado. Vou colorir esse interior aqui mais clarinho para vocês visualizarem pra gente visualizar melhor aqui que ficou fechado. Que aqui, olha, aqui existe essa questão do pontilhado, tá? Então, isso aqui é para ficar colorido, tá, pessoal? Então, isso aqui todinho, essa área todinha aqui, será colorida. Ok? Então, nosso desenho vai ficar aproximadamente assim, ok? Entrando todos esses aqui, tá? Bom, questão 3. Em cada item está descrita uma relação entre duas variáveis. Determine em cada caso a variável independente e a variável dependente. A altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. Então, gente, o que é dependente aqui? A altura do prédio depende do tempo que a pessoa vai gastar para subir a escada, ou o tempo que vai depender da altura. Então, nós temos aqui, olha, a dependente é o tempo, é dependente. E a altura é a variável independente.
o custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão. Bom, para eu saber quanto que eu vou pagar pelo pão, primeiro vai depender do preço que tiver o quilo, né? Então, o custo é a variável dependente. O preço por quilo, aqui é a variável independente. O tempo de viagem e a distância entre as cidades de origem e destino. Então, aí a distância entre as cidades, né? O tempo que eu vou gastar vai depender da distância. Quanto maior a distância, mais tempo eu vou gastar. Então, o tempo aqui é a minha variável dependente. Ele depende da distância, né? Então, a distância é a variável independente. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês. Então, o valor que uma pessoa vai pagar por uma fatura vai depender da quantidade de metros cúbicos, né? Então, esse aqui é a minha variável dependente. E os metros cúbicos, a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês, é a variável independente. A massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. Então, a força que eu vou precisar colocar sobre um objeto para um objeto entrar em movimento, né, para movimentar um objeto, vai depender da massa dele, né? Se ele for muito pesado, né? Então, a força é a variável dependente. Vai depender de quê? Da massa desse objeto. Então, a massa do objeto, a variável independente. Então, questão 4. Dados os conjuntos E e F, represente por meio de um diagrama de flechas a relação R de E em F com x pertencente a E e y pertencente a F, definida por y menor que x. Então, esse aqui serão os elementos de A. De A não, né? Serão os elementos de E. E esses serão os elementos de F. Então, foi dado que o x são os elementos de E e o y os elementos de F. Então, vamos aqui colocar os elementos de E. 4, 5 e 6. E nós temos aqui, no F, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos esses elementos em F. E o que acontece? Eu quero o y menor que o x. Nesse caso aqui, olha, o 1, ele é menor que o x. Então, ele é menor que menos 4, então menos 4 eu vou associar a 1. O 5 também vai estar associado a 1. E o 6 vai estar associado a 1. Agora, o que mais? O 4, ele vai estar associado ao 2. Ele vai estar associado ao 3. Ele não pode estar associado ao 4. Ok? O 5 vai associar ao 1, ao 2, ao 3 e ao 4.
O 6 vai estar associado também ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, ao 5, somente. Então, ficou assim, até um pouquinho bagunçado, de tantas flechinhas aqui, né, gente? Mas, onde nós temos o x maior, né, que o y, ok? Continuando esse mesmo exercício, nós temos aqui, gente, a letra B. Então, nós vamos fazer aqui, olha. Para a letra B, nós temos o x, né, pertencente a E. Então, nós vamos colocar aqui os elementos do x, que é 4, 5 e 6. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma fórmula aqui para calcular o y. Então, nós temos y igual a 60 sobre x menos 9. Então, o y vai ser 60, o valor do x aqui é 4, menos 9. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 menos 9 igual a 6. Então, nós temos aqui, olha, y igual a 6. Então, para 4, o y é 6. O 5, o x é 5. Quando o x for 5, quanto vai ser o valor do y? 60 dividido por 5 menos 9. 60 dividido por 5 é 12. 12 menos 9 igual a 3. Então, nós temos y igual a 3. Então, para x igual a 5, nós temos y igual a 3. E para x igual a 6, nós temos y igual a 60 por 6 menos 9. 60 dividido por 6 é 10. 10 menos 9 é igual a 1. Y igual a 1. Então, aqui nós temos os correspondentes do x. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui, colocar aqui 4, 5 e 6. Vamos colocar aqui os correspondentes 6, 3 e 1, né? Nós temos, vamos colocar em ordem, né? Vamos colocar na ordem. 1, 3, 6, aqui. E vamos colocar os elementos que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Então, aqui fazendo o diagrama de flechas, nós temos o seguinte: o 4 ele está associado ao 6, né? Então, o 4 aqui está associado ao 6. O 5 está associado ao 3. E o 6 está associado ao 1. Ok? Então, o diagrama de flechas ficaria assim. E nós temos aqui a letra C, não letra B. Letra C traz o seguinte: o mesmo exercício, porém aqui mudou
a lei, né? A lei é definida por quê? Y igual a 2x menos 2. Então, nós temos aqui os valores do x, que é 4, 5 e 6. Quando x valer 4, quanto valerá o y? 2 vezes 4 menos 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2 é igual a 6. Quando x valer 5, quanto valerá o y? 2 vezes 5 menos 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2 é igual a 8. Quando x valer 6, quanto valerá o y? 2 vezes o valor do x, que é 6, menos 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 2 é igual a 10. Então, vamos ver aqui, olha, nós temos 4, 5 e 6. Nós temos aqui os valores de f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vamos colocar os pontinhos. Aqui eu tenho. Ok. Então, vamos lá fazer o diagrama da flecha, né, das flechas. E vamos aqui, olha, o 4, ele tem correspondente, o correspondente dele é 6. Então, o 4 aqui no x, correspondente dele é 6. O 5, correspondente dele é 8. Então, o correspondente aqui do 5 é 8. Correspondente do 6 é 10. Então, não temos aqui um correspondente. Então, o diagrama das flechas vai ficar assim. Questão de número 5. Considere a relação R de N em N, definida por 2x menos y, igual a 1. Qual dos conjuntos está contido em R? Gente, vamos ver aqui, olha, essa função aqui, essa lei aqui, vamos deixar o y, vamos isolar o y, mais 1. Multiplicando por menos 1, vai ficar y igual a 2x menos 1. Certo? Então, nós vamos colocar y igual a 2x menos 1. Nós vemos aqui, olha, nesses exemplos, no primeiro aqui, vamos ver se ele é. Nós temos o x igual a 1, nós temos o x igual a 3, x igual a 3. Não tem como encontrar dois valores para x. Para y, quando eu fizer y igual a 3, x igual a 3. Então, de cara, esse A aqui não vai ser resposta. Mas vamos calcular o valor de y quando x for 1. Então, quando x for 1, o y será 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o valor do y é 1. Então, eu tenho sim 1 e 1. Então, gente, ok, isso aqui tá tudo bem. 3 e 5. Vamos lá. 3, 2 vezes 3 menos 1 é igual a 6 menos 1. Eu encontro 5. Esse par, ele condiz. Mas aqui, olha, tenho 3 e 4. O 3, se eu substituir o x por 3, o y vai ser 5. Então, essa aqui não procede, né? Agora aqui, se eu substituir o x por 2, será que eu encontraria y igual a 3? Vamos lá. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, essa aqui tá ok, né?
3 e 2, 3 é 5, né? Então, esse aqui não procede. E se eu substituir o 5, o x por 5? Vamos lá, então. 2 vezes 5, menos 1, 10 menos 1, 9. Esse procede. Se eu substituir o x por 5, eu vou ter y igual a 9. 1 e 1, ok. 2 e 3, tá ok. Se eu substituir o 2, né, o y por 2, o x por 2, eu encontro o y igual a 3. 3 e 5, procede, né? Então, essa aqui está correta. Se eu substituo 3, se eu substituo x por 3, eu vou encontrar 5, não 2. Então, o valor do y não pode ser 2. Se eu substituo por 4, eu encontro quanto, gente? 2 vezes 4 menos 1, 8 menos 1 igual a 7. Procede. Se eu substituo x por 9, eu tenho 2 vezes 9 menos 1. 2 vezes 9, 18 menos 1, 17. Então, esse aqui também não procede. Então, todos aqui que estão corretos são o da letra C, ok? Então, a letra C é a que contém todos os elementos corretamente. Questão de número 6. Considere A e B. A representação de A por B em um plano cartesiano corresponde a qual polígono? Então, nós temos aqui, olha, em A é o x e B é o y, porque A cartesiano B. Eu tenho A que vai de 3 a 7, então x vai de 3 até o 7, 4, 5, 6, 7, até o 7. O y, que é o b aqui, vai de 2 até o 6. De 2, 3, 4, 5, 6, até o 6. Então, aqui eu tenho 2 e 6. E aqui eu tenho 3 e 7. Então, aqui, gente, olha como que vai ser. Aqui eu tenho bolinha fechada, né? Eu tenho bolinha fechada aqui. Tenho bolinha fechada em todos, né? Porque todos está maior, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Então, todos bolinha fechada aqui. Qual é o polígono aqui, gente, que nós encontramos? Aqui, olha, vai ser tudo unido, ok? Então, depois de colorido, nós vamos ter essa figura. Nós temos, do 2 até o 6, nós temos 4, do 3 até o 7, nós temos 4. Então, nós temos o quê? Que figura, qual polígono que vai formar? Um quadrado, né? Um quadrado de lado 4, né? Questão número 7, pergunta o seguinte, uma questão da UFMS do Mato Grosso do Sul. O conjunto S que melhor representa a região do gráfico é... Então, gente, o que nós podemos ver aqui, olha, o x, ele vai de 1 até 4, o x, certo? E aqui, olha, o 1 entra, né? O 1 entra, o 4 também vai entrar, né? Então, menor ou igual, menor ou igual. Agora, aqui, o que acontece? O 3 aqui não entra, certo? Porque aqui, olha, está
O 4 aqui, gente, desculpa, o 4 não entra. Por que que nós sabemos que não entra? O seguinte, aqui, olha, está pontilhado. Percebam que aqui está pontilhado. No rumo do 4 está pontilhado. Então, o 4 aqui, olha, ele não entra. Aqui, o 1 entra, porque aqui, olha, o nosso risco está fechado. Agora aqui, olha, no rumo do 3 está pontilhado. Então, é o 3 que não vai entrar e nem o 4. Então, aqui, olha, 1 menor ou igual a x menor ou igual a 4. O y, ele está entre 1 e 3. E 3. Então, ele é menor ou igual, o 1 entra, né? E o 3 não. Menor que 3. Então, qual das opções aqui mais condiz, né, com o que nós temos? Olha, 1 menor ou igual a x menor que 4. 1 menor ou igual a y menor que 3. Então, nós temos aqui a alternativa E, é o gabarito, ok? Dessa vez é só, na próxima a gente se encontra. Um abraço.